Sou Maísa, sou referência técnica do Núcleo de Segurança do Paciente e Controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde, lá da Secretaria de Estado da Saúde, Vigilância em Saúde. E vou falar um pouquinho para vocês referente ao controle de qualidade da amostra para o COVID, né, o SARS-CoV-2. Um pouquinho com relação ao controle de qualidade, né, que o controle de qualidade ele é um conjunto de ações que tem como principal objetivo a prescrição dos resultados, a rastreabilidade de um processo, a confiabilidade transmitida para o usuário. Ele visa, na verdade, um resultado fidedigno. É uma exigência da Anvisa, né? Está lá prevista na RDC 302 de 2005, que define, essa RDC ela define os requisitos básicos que um laboratório, um posto de coleta, deve ter para um controle de qualidade de qualquer que seja a amostra que esteja sendo coletado. O controle de qualidade, ele na verdade, existe 3 fases, né? Como eu digo, ele é o antes, durante e o depois. A fase pré-analítica, a fase analítica e a pós-analítica. Hoje, para a amostra do COVID, eu vou falar mais da fase pré-analítica, porque é o foco dessa web palestra, é que vocês entendam que para um resultado fidedigno, a gente tem que fazer criteriosamente todos os passo a passo de uma coleta, de um processamento, né, uma refrigeração, um envio adequado. Vamos lá. A fase pré-analítica, né? A fase pré-analítica, eu costumo dizer também que ela é o sucesso do diagnóstico. Se você não segue criteriosamente o POP que o laboratório envia para a coleta, no resultado, no processamento, na fase analítica, com certeza ou essa amostra será invalidada ou não terá um resultado adequado. Ela visa a qualidade do espécime clínico, visa um transporte adequado e as condições de armazenamento e processamento da amostra, do espécime. Ainda na fase pré-analítica, o Ministério da Saúde, agora no boletim número 12, que foi o mais recente, e no protocolo que tem já de vigilância epidemiológica para a doença coronavírus em humanos, eles preconizam que seja seguido o protocolo para influenza. Esse protocolo ele foi publicado em 2016. E por que para influenza, Maísa? Porque a gente está tratando de um vírus respiratório. É um vírus que a sua colonização é o sistema respiratório, tanto que sua forma de transmissão, contato pessoa a pessoa, gotículas, quando você fala, quando você espirra, tosse, o escarro, né? Então, como é algo novo, e se trata de um vírus respiratório, o Ministério da Saúde, em todos os seus protocolos, todos os seus boletins, ele vem preconizando que os laboratórios, os postos de coleta, eles sigam o protocolo para a influenza. O espécime para diagnóstico, como se trata de sistema respiratório, está sendo a secreção nasofaríngea, coleta de aspirado nasofaringe e secreção respiratória inferior, que é o escarro ou lavado traqueal ou lavado broncoalveolar. O padrão ouro, que está sendo preconizado, é secreção nasofaringe. Para uma fase pré-analítica, como vou dizer, com muita precisão, adequada, o primeiro passo, a primeira que tem que ser feito, que o técnico que vai coletar, que está treinado, habilitado para isso, tem que fazer, é uma coleta adequada. Se você fez uma coleta adequada e no tempo adequado, porque o momento que você vai coletar no paciente também é crucial. Se trata de um vírus respiratório que, ao entrar no indivíduo, ele tem uma fase de incubação e ele vai iniciar os sintomas, o paciente. Quando o paciente inicia esses sintomas, ele tem uma fase de virulência. A gente que é técnico de laboratório, a gente fala que é o pico viral no indivíduo. É nessa fase
que deve ser coletado o suave nasofaringe. Por quê? Porque a gente está tratando de uma coleta que vai ser procurado, vai ser investigado, pesquisado a presença do RNA viral. Então, se a gente faz a coleta em uma fase ideal, que é a fase aguda da doença, entre o terceiro e sétimo dia, a gente vai garantir que o mínimo possível que esse paciente tenha do vírus esteja na amostra. Após você fazer uma coleta ideal, a escolha do material que você vai coletar, no caso do coronavírus, está sendo preconizado a nasofaringe, o suave da nasofaringe, e o tempo ideal, após os pacientes estar lá com os 3 primeiros dias de sintomas, já é a fase ideal para coletar até o 7º dia. Após coleta, após tempo certo de coleta, o que é que o técnico tem que fazer? Que são itens que às vezes a gente, no furdunço da coisa, no alvoroço do momento, a gente passa despercebido e que esses critérios, esses pequenos detalhes, eles podem invalidar uma amostra. Essa amostra pode até ser rejeitada. Após a coleta, a forma de introduzir o suave no vasinho coletor que tem o meio viral, ele tem que estar corretamente introduzido, verificar se aquela parte do algodãozinho onde foi coletado o vírus, o material biológico, o espécime, está corretamente introduzido, cortar a hastezinha do suave, para que quando você for fechar, ele feche adequadamente para que não ocorra um possível vazamento desse material, porque se ocorrer um possível vazamento, claro que a gente está perdendo o próprio vírus, o RNA viral que a gente quer detectar, que a gente quer procurar. Identificar esse tubo com as informações do paciente de forma adequada, com o nome completo do paciente, claro que de acordo com o POP que a unidade que é enviado para posto de coleta. Após identificar o tubo, certificar-se que esse tubo está adequadamente fechado, vai colocar em um outro recipiente onde esse tubo ele fique em forma vertical, nunca horizontal, para garantir que esse meio ele não vá que a parte do algodãozinho do suave ele fique o tempo todo no meio viral. Porque se ele vira, pode ser que esse algodão ele não fique introduzido, né? Já que o meio, o gelzinho que vem dentro, ele pode estar na extensão do tubo. E isso é muito importante porque é nesse meio que o vírus vai estar estabilizado, não vai estar, como não é um meio viral celular, ele não vai estar sendo replicado, porém ele vai estar em conservação. Após isso, depois colocar num recipiente fechado, vai colocar em uma caixa térmica, e essa caixa térmica é importante que tenha gelo, gelox, alguma coisa que conserve essa amostra em uma temperatura de 4 a 8 graus. Por quê? Como eu disse anteriormente, essa amostra ela precisa ser conservada. A gente precisa de um RNA íntegro. Então, a temperatura, ela ajuda com que o RNA desse vírus, ele não se degrade, que ele tenha uma qualidade ao ser analisado. Antes de enviar ao laboratório, é uma fase que é preconizada lá na RDC, que eu citei no início, que é a ficha, o preenchimento da ficha de investigação. O Ministério já disponibilizou uma ficha de investigação, investigação de surto da doença pelo coronavírus. Essa ficha é crucial que seja preenchida adequadamente. É uma ficha de investigação, é uma ficha epidemiológica. Então, caso essa amostra chegue no laboratório de alguma forma incorreta e essa amostra tenha que ser rejeitada, essa amostra é através dessa ficha que o laboratório vai entrar no sistema GAL, que vai entrar em contato com a unidade, pedir uma nova coleta. Então, é importante que seja preenchido o nome completo, idade do paciente, sexo, se é profissional de saúde ou não, contato, se for uma criança,
nome do responsável, contato do responsável, preencher corretamente e de forma legível. Faz parte também do controle de qualidade de uma amostra. Com relação ao envio, sim, e cadastrar no sistema GAL, né? Se a forma que você preenche a ficha, essa ficha vai junto na caixa térmica com o tubozinho, fora, claro, ela tem que estar preenchida no sistema, que hoje é o sistema de investigação, o GAL, né? Porque o laboratório vai ter acesso ao GAL, onde vai ser liberado o resultado. Então, através dessa ficha, ele vai saber, vai olhar o nome do paciente e vai procurar e colocar lá o resultado. Com relação ao transporte, tem que ser enviado ao laboratório de preferência no mesmo dia, como se trata de uma pandemia de urgência, né? Um resultado de urgência, tem que ser no mesmo dia, de preferência até 72 horas, se conservado adequadamente numa temperatura de 4 a 8 graus Celsius. O meio em que essa amostra vai ser enviada ao laboratório, existe uma RDC que eu acabei esquecendo de citar ela aqui no slide, que é a RDC 20 de 2014. Essa RDC, ela divide os materiais biológicos por categoria. E a categoria que o coronavírus se encontra, a amostra que é coletada para a detecção do coronavírus, é a categoria B, e ela segue a categoria e um código que é pela Organização Mundial de Saúde, que é a UN 3373. O que isso quer dizer? Que ali está sendo transportado um material infeccioso ou potencialmente infeccioso, ou seja, há risco para quem está transportando e para quem vai receber no laboratório. É importante que essa caixa térmica ela esteja identificada com esse código, categoria material biológico de categoria B, UN 3373, e tem esse símbolozinho aqui, esse símbolozinho aqui, ela é justamente para esse tipo de material que está sendo transportado, infeccioso ou potencialmente infeccioso. Observar que a ficha que foi preenchida manualmente, ela vai junto com a caixa térmica, porque ao receber lá, é uma das fases pré-analíticas, né? O laboratório ao receber, ela vai olhar a ficha, vai olhar o tubo, verificar se a informação bate, está coerente. E lembrar de enviar, eu coloquei aqui em até 48 horas, mas no momento está sendo até 72 horas. O meio viral. O meio viral, ele está sendo disponibilizado os kits, e esse meio viral, ele é o que garante que aquele swab que foi coletado no paciente, ele está conservado, está íntegro, que o vírus que vai ser investigado, ele está de forma íntegra. Então, é importante, ó, tá vendo esse gelzinho aqui? Essa parte do swab, ela tem que ficar introduzida aqui nessa parte, porque aqui ele vai ser conservado, aqui é um meio de cultura. Um meio de cultura alimenta o vírus para que aquela quantidade não ultrapasse, porque não é intenção replicar esse vírus, não é isso? Mas que ele seja conservado. Então, é importante verificar se essa parte do algodãozinho da alça, ela está introduzida corretamente nesse gelzinho que vem dentro do tubo. O meio viral, ele já é preconizado, já são liberados pelo laboratório da Fiocruz, o INCS. Ao chegar no laboratório, essa amostra ela tem que ser verificada primeiro se a alça do swab está adequadamente dentro do tubo. Se esse tubo está fechado, se não houve vazamento, porque se houve vazamento, perdeu o material, se perdeu o material, esse resultado não vai ser mais fidedigno. Observar a etiqueta, se está colada adequadamente. Na hora de colar, vocês observem muito se não está saltando, porque às vezes gruda em outro tubo, às vezes, dependendo da distância do transporte que vai ser transportado, balança muito, e aí quando gruda em outro, acaba soltando, embola. Lá, quando chega, eles vão separar essa amostra em 2 alicotas e
vai conservar em temperatura menos 70 graus, para depois ser processada. Aqui eu citei as principais inadequações que ocorrem numa fase pré-analítica e que invalida uma amostra, que essa amostra pode ser rejeitada. A coleta realizada fora do prazo ideal. Que prazo ideal é esse? Aquele que eu falei no início. Observar o início dos sintomas do paciente a partir do terceiro dia, a partir do início dos sintomas, no terceiro dia até o sétimo dia já pode ser coletado, porque a fase aguda é onde o paciente vai ter mais vírus em seu sistema. Tempo excedido entre a coleta e a chegada ao laboratório. Coletei hoje, não deu para enviar hoje, conservei. Amanhã vou enviar em cima do prazo, e aí talvez seja um município distante, demore. Também não é um critério de invalidar a amostra, porque significa que esse material ele já está começando a ser degradado, independente da temperatura, né? E a temperatura também de envio, ela pode variar. Por isso que é bom, dentro da caixa térmica, ter também um termômetro, né? A perda do MTV, do meio de transporte viral, que é aquele gelzinho que fica dentro do tubo do suave, por vazamento. Isso é algo que, inclusive, está ocorrendo muito lá no sistema GAL. Tem um espaço de registro quando a amostra é invalidada para solicitar outra. E até semana passada, lá no LACEN, aqui no Laboratório Central do nosso estado, a gente recebeu em torno de mais de 40 amostras com a tampa não fechada adequadamente. E aí o meio vazou e essas amostras foram rejeitadas. E aí é rejeitada pelo sistema e tem que fazer uma nova coleta. A coleta dos dois swabs combinados, tem que verificar isso também, se foi os dois swabs. A haste do swab dobrado para o interior do MTV, como tem aqui nessa imagem. Isso é inadequado, gente. O profissional que vai receber esse tubo, quando ele for tirar isso aqui, ele está correndo risco, e controle de qualidade ele está sempre interligado com a biossegurança, tanto de quem está coletando, quanto do paciente e de quem vai receber esse tubo. Então, evitar fazer isso aqui, dobrar. Olha, pega o swab, introduz no meio e corta em um tamanho que dê para fechar a tampa direitinho, mas não fazer isso aqui. Às vezes, depende do critério do laboratório, eles recebem, mas também isso aqui é critério que o laboratório pode sim rejeitar a amostra. Armazenamento inadequado, né, em temperatura inadequada, como eu já falei repetidas vezes aqui, se não tem uma temperatura adequada, o material, o espécime, ele vai, aliás, o RNA viral, que é o que a gente vai buscar, ele pode começar a se degradar. As ligações de uma cadeia de nucleotídeos, ele com alta temperatura, ele começa a se degradar, a se desligar. A coleta insuficiente de amostra, né? Observar quando tirar o suave do paciente, observar se aquela parte do algodãozinho está molhada o suficiente. Não é para colocar o suave e ficar lá caçando material biológico, não. Esse é uma coleta que para o paciente é um pouco chatinha, né? Os pacientes não gostam, reclamam, porque realmente é incômodo, mas que colocou, gira rapidinho, quando retirar, observar se teve material suficiente, se o algodão tiver, provavelmente está tendo, porque está sendo coletado de pacientes com síndrome respiratória grave, né? Mas se atentar a isso, né? Ver se teve material suficiente para introduzir no meio e para ser conservado e enviado ao laboratório. A etiquetagem, como eu já citei, colocar os dados do paciente adequadamente. Aqui eu repeti até a imagem que eu coloquei lá no início, porque ela mostra que a forma que está colocando a etiqueta, ela vai rodar, né? Vai girar. Só que não é, tem que ser na extensão do tubo. Não é para girar essa etiqueta de forma que não vá mostrar os dados todo do paciente, porque o tubo ele é fino. Então, lembrar de colocar a etiqueta na forma vertical do tubo.
colar, ver se está bem coladinha, de forma que também não vai soltar, não vai grudar em outros tubos. Ficha preenchida inadequadamente. Se eu recebo um tubo que a etiqueta soltou ou que houve vazamento, se eu não tenho uma ficha adequada, não tenho como identificar o paciente, não tenho como notificar ao posto de coleta a unidade que enviou aquele material. Então, isso por isso que eu falo, é imprescindível, gente. Com relação à fase analítica e pós-analítica, é o resultado da fase pré-analítica, né? Se você fez uma fase pré-analítica de acordo com o POP disponibilizado pelo laboratório, adequadamente, criteriosamente, com muita atenção, você vai ter um processamento adequado do material. Quando chega no laboratório, esse material ele passa por várias fases. Então, acaba que esse processamento ele já precisa ter uma fase pré-analítica adequada para que não se perca muito material genético desse vírus. E com relação à pós-analítica, é o resultado, né? Usou todos os critérios, teve atenção, você vai ter um resultado fidedigno. Aquele paciente que foi coletado, ele vai ter um tratamento no tempo certo, adequado. Lembrar sempre, gente, que a gente está tratando de pacientes graves, né? E eu digo que a gente tem que cuidar de uma amostra de um paciente como se fosse a nossa amostra, como se fosse a gente que estivesse precisando daquele resultado, como se fosse a gente que estivesse precisando de um tratamento. Talvez dessa forma, mesmo com o alvoroço do momento, a gente consiga ter um resultado mais rápido e fidedigno, que essa é a intenção do controle de qualidade de uma amostra. É você garantir que a amostra chegue no laboratório conservada, no tempo certo, com a identificação do paciente corretamente e tenha um resultado rápido. A intenção de um resultado fidedigno e rápido é o tratamento rápido. Aqui eu coloquei as referências bibliográficas. Se atentar também a isso, porque o momento é de muito material, a gente tem várias pesquisas a todo momento, só que a gente tem que seguir o que é padrão, o que é preconizado. Tudo que foi falado aqui está escrito pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelo CDC. Nós temos uma nota técnica no site do Estado que fala exatamente esse fluxo, que tem que ter uma amostra para ter uma qualidade adequada. E é isso, obrigada. Vamos abrir para perguntas. De Itabaianinha, UBS, Carlos Roberto. Ele perguntou: o paciente que testou positivo para a Covid-19 pela UFES estava assintomático e resolveu fazer outro teste rápido na CEMISE, sendo este negativo. O que ele deve fazer? Ele testou positivo no RT-PCR? Se foi no RT-PCR e depois ele fez e deu negativo, tem que saber, na verdade, se ele fez tanto na UFES, acho que quando ele diz UFES, ele quer dizer no HU, não é isso? Quando ele fez no HU e na CEMIS, ele fez o mesmo teste? Foi RT-PCR? Se sim, pode ser, como eu mostrei naquele gráfico, existe a fase de virulência do paciente, que é a fase aguda. Então, se no momento que ele coletou lá na UHU da UFES, ele estava na fase aguda, claro que vai positivar. Quando ele foi coletar novamente, talvez por descargo de consciência, né, e negativou, talvez ele não estivesse mais na fase aguda da doença. Então, seria importante, na verdade, nesse momento, ele não realizar mais o RT-PCR e sim um sorológico, porque o sorológico vai mostrar que ele, não provavelmente, o IgM dele vai estar baixando e o IgG vai estar em fase de crescimento, porque supõe-se que ele está criando anticorpo de defesa, se foi esse mais ou menos a lógica da pergunta, né? Tem que saber, na verdade, o momento que foi coletado no HU-UFES e da CEMISE, porque o momento vai dizer muito com relação à virulência do paciente. Stephanie Santos.
Após os 14 dias de isolamento do paciente diagnosticado com Covid-19, que está se tratando em casa, o paciente refaz a coleta para verificar se ainda está infectado. Se sim, como é feita essa nova coleta? O paciente vai até o UBS ou alguém vai na casa mesmo? Então, é como eu falei anteriormente, não é interessante é interessante fazer o RT-PCR novamente? É, porque vai ser detectado o RNA viral no paciente. Porém, quando o paciente não tem mais a sintomatologia, já passou os 14 dias do isolamento, ele não vai estar mais na fase aguda. Então, talvez o RT-PCR, como é um teste, ele é um teste específico, porém tem uma sensibilidade moderada. O que isso quer dizer? Que se não tiver a carga viral alta, ele pode ser que em algum momento ele não detecte a quantidade de vírus suficiente. Então, no segundo momento de isolamento, é mais recomendado, como eu disse na pergunta anterior, fazer o sorológico para ver a situação do paciente, se ele está agindo, se o IgG, que é o anticorpo se o IgG, que é o anticorpo de defesa, está sendo produzido adequadamente, se o IgM, que é o anticorpo de fase aguda, que o paciente está com o vírus, ele está baixando, certo? Sim, continuando a pergunta, né? Ele fez a sorologia na campanha da UFES em Itabaianinha e deu positivo. E particular na CEMISE foi o teste rápido. Bom, com relação a isso, a sorologia é o IgG e o IgM, né? Na UFES, pelo que ele está falando, e depois o teste rápido. Esses testes rápidos, eles têm, na verdade, tem estudos mostrando que ele tem um falso positivo, um falso negativo variante, né? Vai ser também de acordo com a imunidade do paciente. Nesse caso, eu ainda continuo com o critério do tempo, né? Depende do tempo que ele coletou lá e coletou cá, né? Porque se foi sorológico lá e que é o mais recomendado, que é o teste rápido, e positivou, provavelmente no rápido algum falso negativo, algum falso positivo ocorreu, certo? Que é normal, existem estudos comprovando isso, comprovando que pode ocorrer de um teste rápido, ele dá um resultado não, como é que eu posso dizer, não fidedigno, né? Mas é uma porcentagem mínima, mas que pode acontecer, infelizmente. Mas é bom ele se avaliar pelo sorológico. Continuação da outra, Stephanie Santos. Esse sorológico está disponível pelo governo ou o paciente deve procurar fazer de forma particular? Reforço. Está indo muito bem, obrigada. Então, o governo, o Ministério da Saúde, ele está disponibilizando para os estados e os municípios o RT-PCR. Quando o paciente está grave, que está lá na unidade, claro que a unidade vai ver quais os exames que esse paciente vai realizar, para ver o percurso da doença no paciente. Para critério de investigação, se você está com sinais e sintomas e precisa ter certeza se é coronavírus ou uma outra arbovirose, não está sendo sorológico. Tem os testes rápidos, mas o que vai confirmar, o confirmatório padrão ouro, está sendo o RT-PCR. E caso positivo, se você estiver em monitoramento em uma unidade, essa unidade vai ver quais os exames adequados a fazer nesse paciente, para investigação, para tratamento, e aí sim pode ser realizado o sorológico. Tem disponível nos hospitais, tem, mas não é um exame de investigação. Então, a primeiro momento, o paciente ele vai fazer o RT-PCR. Sim. Joane Caroline Mota Caldas. Sobre a coleta, a sala não é higienizada. Há risco de contaminação? Sim, claro. Assim como também a não colocação de EPIs, né? O controle de qualidade ele está o tempo todo interligado com a biossegurança. E a biossegurança ela visa uma não contaminação tanto do paciente quanto da amostra. O kit de um RT-PCR ele é um kit específico. Então, para processamento ele vai
ter uma fase de extração desse RNA viral do vírus, e enquanto mais material biológico diferente tem naquele espécime, tem naquela amostra, mais, vamos dizer, menos específico vai se tornar esse resultado. Então, se eu estou numa sala não higienizada de um hospital de urgência que recebe outras comorbidades, outros pacientes com outras infecções, vai sim haver risco de contaminação dessa amostra, e essa amostra vai ter mais de um material biológico, além do SARS-CoV-2, vai ter, sei lá, de uma bactéria, de um fungo, de um outro vírus, que pode sim confundir também na hora da leitura, pode ser um interferente, né? O controle de qualidade, gente, é bom frisar isso, que ele está em parceria sempre, aliás, interligado com a biossegurança. Antes da coleta, observar se você está adequadamente utilizando todos os EPIs, porque é um vírus respiratório, evitar contato de nariz, boca, no rosto em si, observar se vocês estão, se de um paciente para o outro, você está trocando a luva corretamente. Então, uma pergunta. Sávio Rodrigo Santana Santos. Bom dia, tudo bem? Tudo. Quando no teste rápido, IgM e IgG positivam e o teste molecular negativa, qual o procedimento executar? Então, teste molecular negativo. O teste molecular, ele está se referindo ao RT-PCR. Então, nesse caso, Sávio, tem que ver se o paciente não está sintomático, porque o teste rápido ele está sendo realizado em todos os pacientes, né? Todo o profissional de saúde, né? Saúde, segurança, então está sendo em pacientes também assintomáticos. Pode ser que esse teste positive, mas no RT-PCR não. Então, esse paciente não estava na fase aguda da doença, não foi coletado no momento correto, tipo, como eu falei, entre o terceiro e sétimo dia. Se foi antes, não tinha vírus suficiente. Se foi depois, esse vírus ele já está, a doença em si ele está entrando na fase aguda, e aí a carga viral ela já diminui. Como eu disse, é um teste específico, porém com a sensibilidade moderada. Então, quanto menos carga viral na amostra no espécime mais ele pode negativar, certo? Existem estudos mostrando isso, que está sendo, inclusive, uma problemática, né? Porque, na verdade, eu costumo dizer que o conjunto dos exames é quem vai dar a qualidade do resultado, né? Talvez, para o paciente que esteja numa unidade, outros exames também vão orientar melhor. O RT-PCR, ele é mais para a investigação, né, do quadro do paciente, se ele está mesmo com o vírus SARS-CoV, se ele está com outro, não. Pronto, a gente vai finalizar. Gente, obrigada mais uma vez. É importante a nossa qualificação, o nosso conhecimento. Às vezes a gente já sabe, porém, alguém sabe algum item a mais, então a gente transmitir o que a gente sabe nesse momento é crucial para o nosso colega. Sucesso a todo mundo que está lá na ponta, né, realizando as coletas. Conheço pessoas próximas que estão todos os dias realizando a coleta. O pessoal dos laboratórios, é um medo não só para quem para o público em si, para o usuário SUS, é um momento de ansiedade também para o profissional. Nós somos, antes de ser profissional, nós somos humanos, nós somos pessoas, nós podemos se infectar também, mas nós temos o juramento, né? Juramos que vai ser aquele paciente antes de tudo. Então, nesse momento é isso. Tenham paciência, tenham cautela, vamos ter atenção, né, com essa amostra. E obrigada, pessoal.